Estamos iniciando mais um programa Investigações sobre o Viver, que é um programa da TV Suprem e do canal Suprem. E hoje o tema que nós vamos estudar, abordar, é a teia total dos relacionamentos. Como vocês sabem, nós vivemos num mundo conectado, num mundo em que cada ser humano depende dos outros, um mundo em que existe uma dependência também muito grande da natureza. O ser humano não pode sobreviver sem a natureza, que nos fornece alimentos, né, renova constantemente o ar que respiramos, nos fornece também os meios em termos de água, de alimentos que são fundamentais para a vida. Também dependemos dos animais, por exemplo, a abelha que faz a polinização, que é indispensável para as colheitas terem um bom resultado. Dependemos dos animais que compõem todo esse complexo, né? Esse ecossistema onde tudo está relacionado com tudo. E o homem precisa ser visto como parte dessa grande cadeia, como parte dessa grande teia. Já foi dito no passado que nenhum homem é uma ilha. Nós não podemos isolar do mundo. No entanto, nós fomos educados, nós fomos condicionados para achar que nós somos os reis da criação, que todos os outros reinos devem ser utilizados apenas para o nosso prazer, para o desenvolvimento daquilo que vai nos trazer benefícios pessoais ou grupais. Enfim, a natureza é vista como se fosse um objeto que está à disposição, que pode ser utilizado da forma que nos convier melhor. Então, o que nós vemos hoje, né? Especialmente agora que a população mundial já ultrapassou 8 bilhões de habitantes no nosso, né, nesse pequeno planeta, nesse pequeno ecossistema. O que está acontecendo é que antes, quando nós tínhamos uma população relativamente pequena, havia poluição, havia desmatamento, mas em escala muito menor, porque a nossa capacidade de destruição era menor. Nós não tínhamos as motosserras, os tratores, então a derrubada de árvores era feita com machado, então menos gente trabalhando na derrubada de árvores e com instrumentos menos poderosos. O crescimento demográfico, que na realidade não é mais que um crescimento, é uma explosão demográfica, aliada a tecnologias que facilitam assim, essa agressão ao nosso ambiente natural, fez com que a destruição da natureza assumisse proporções muito perigosas. Nós estamos numa fase em que, com certeza, o homem é o grande responsável pela poluição crescente dos nossos ares, das nossas águas e de todo o nosso ambiente. O desmatamento, a agressão ambiental atingiu também níveis sem precedentes. A perda da biodiversidade, que é uma consequência de tudo isso, né, também nunca foi tão grande. Nós já conseguimos, pelo mau uso dos recursos naturais, de derrubada de florestas, etc., que houvesse uma perda de mais de 30% de todas as espécies do planeta. Hoje se fala até em números bem maiores. Mas o fato é que nós estamos vivendo de forma insustentável. Seriam necessários vários planetas para poder atender essa sanha de consumo, essa sanha de destruição, que é fruto da ignorância, fruto de uma percepção equivocada sobre o papel do homem nessa vida. Então nós temos que repensar a maneira como nós vivemos e remover todo um conjunto de ideologias, de percepções que nos foram impostas
pela sociedade, por um processo educacional fragmentário, para que nós possamos nos ver como parte dessa grande rede, como parte dessa grande teia da vida. Essa teia da vida é um todo, né? Nós somos parte da teia e dependemos dela para sobreviver. Quanto mais nós agredimos as várias formas de vida, mais nós estamos colocando em risco a sobrevivência pessoal e da espécie também. Você vê que, ultimamente, tem havido muita discussão, especialmente nessas cúpulas do clima, sobre a necessidade de nós mudarmos hábitos, de nós investirmos na recomposição de áreas degradadas, de nós termos um cuidado também maior, não só com a natureza, mas com as populações mais frágeis, as populações dos países que são os países mais pobres e que não têm meios, não têm recursos para conseguir resolver todas as instabilidades e todos os problemas que advêm da agressão à natureza e do aquecimento global. Então, vocês veem que, apesar de haver uma comprovação científica, que nós estamos assim, descendo ladeira abaixo no sentido de uma extinção, os governos, os líderes mundiais ainda não se conscientizaram da necessidade de uma cooperação, da necessidade de incluir a todos e a própria natureza nessa ação regenerativa. A grande palavra que se tem hoje, que é a palavra-chave para nós entendermos e atuarmos de uma forma para recuperar o que foi devastado, é regeneração. Que a regeneração é mais que a sustentabilidade. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando em manter as coisas como elas estão, manter a vida, evitar novas derrubadas de floresta, mas isso hoje não é suficiente, porque o que nós já emitimos de gás carbônico, o que nós já poluímos, o que nós já destruímos e que gerou perdas de muitas espécies, está tornando a situação irreversível. Então nós temos que regenerar, nós temos que replantar, temos que mudar hábitos, temos de deixar de utilizar os combustíveis fósseis, mas isso é muito difícil porque os interesses econômicos são muito fortes e os grandes grupos empresariais, os donos do dinheiro, os donos dos grandes fundos que controlam a economia mundial, mais do que os países, inclusive, eles querem manter o status quo, eles querem continuar lucrando mesmo com a destruição. Vocês veem, por exemplo, as guerras, né? Muitas vezes as guerras são produzidas por interesses econômicos, guerras que destroem milhares, milhões de seres, que causam grande sofrimento, que acarretam também um impacto na geração de alimentos, como está acontecendo na guerra lá da Rússia. Então, o que nós precisamos hoje entender? Que a humanidade é composta por uma única espécie, que são os seres humanos. Antes de ser brasileiros, ou hindus, ou russos, ou americanos, nós somos seres humanos. O Dalai Lama tem falado muito sobre essa necessidade de nós nos percebermos como uma espécie que está integrada nessa grande teia de relacionamentos e que nós precisamos cuidar dos seres humanos, cuidar dos animais, cuidar da natureza como um todo. Então é necessário uma mudança de paradigma. Nós precisamos nos ver como pertencentes como algumas vezes metaforicamente se fala, a grande nave espacial Terra, que a Terra é como uma nave espacial que está trafegando no espaço sideral. Se você está numa nave espacial, é necessário cuidar para que
a vida seja sustentável naquela nave. Você imagina os astronautas, se eles começarem a poluir a nave, jogar lixo para todo lado e não cuidar para a manutenção da atmosfera da nave, eles todos vão morrer. E, em maior escala, nós temos isso acontecendo no planeta. Então, nós temos que rever nossos conceitos e começar a entender essa profunda interdependência que nós temos com a natureza e todos os seres. E para que isso ocorra, nós temos que olhar pela maneira como nós fomos condicionados. Existem certos paradigmas que são derivados, inclusive, de uma má interpretação da Bíblia, que colocam que nós somos os reis da criação e que todos os outros reinos têm que ser usados para o nosso bel prazer. Isso é um equívoco que está na educação que nós recebemos na escola, está na educação que nós recebemos nas famílias e também a própria mídia, a própria propaganda que existe hoje nos meios de comunicação nos leva a acreditar que esse planeta é infinito, que nós podemos continuar a consumir, continuar a crescer. Isso é um mito também que é muito importante de ser percebido, esse mito que nós podemos crescer eternamente. Você vê que todos os países querem crescer, sem exceção. Não tem nenhum país que está dizendo, agora eu vou decrescer, eu vou controlar o uso dos bens naturais para cada vez criar uma economia que usa menos recursos. Pelo contrário, durante a pandemia houve um certo decréscimo, mas não por vontade dos governos, é porque a pandemia deu um freio na economia, porque as pessoas tinham que ficar em casa, não podiam sair tanto, não podiam consumir tanto. Mas agora as coisas estão voltando a ser como eram antes e parece que a humanidade não aprendeu a lição, continua consumindo cada vez mais e os países planejando para crescer, crescer e crescer. Como é que você consegue crescer para sempre num planeta que é finito? Tem recursos finitos, tem a quantidade de terra finita, quantidade de água finita. Você não pode sair jogando lixo para todo lado, aquela ideia da economia linear. Nós temos que mudar a maneira de ver a economia para ela se transformar numa economia circular, onde tudo que é extraído é reaproveitado. Aquela economia que é chamada de economia do lixo zero. Tudo tem que ser reciclado, reaproveitado, reutilizado. E nós temos também que repensar a maneira como nós vivemos, para nós passarmos a viver de modo sustentável e regenerativo. Essa regeneração não é só de você separar lixo, de usar uma lâmpada mais econômica, mas é uma regeneração interior. É a regeneração do ser humano que tem que passar a se ver como parte dessa grande teia. Isso é um processo que exige muita atenção, porque nós estamos programados, nós estamos condicionados a consumir. Você vê que na televisão, nas mídias sociais, em toda parte, a propaganda é contínua. Existe uma compulsão, consuma, compre um novo carro, compre um novo celular, compre uma nova roupa e assim por diante. Nós somos impelidos a consumir e isso é um processo que toca com os nossos desejos inconscientes. Existe todo um trabalho que é feito de maneira muito cuidadosa pelas agências de publicidade para convencer que você precisa de coisas que você não precisa, que você deve continuar a consumir. Então, isso é algo que nós temos que repensar profundamente. Temos que entender que esse consumo desenfreado, que essa continuidade da derrubada de florestas, do uso dos reinos animais e vegetal, o reino animal e vegetal como objeto de consumo também, não pode continuar. Nós temos que dar uma parada e entender essa interdependência. Então, para que nós possamos entender um pouco esse processo, vocês vejam, por exemplo, nós dependemos do ar.
para poder sobreviver. Se nós pararmos 5 minutos de respirar, nós não vamos continuar vivos. E esse ar que nós respiramos é o mesmo ar que todos respiram. O ar que sai de uma pessoa, o ar que sai de um animal, o oxigênio que sai de uma árvore, e as árvores são muito importantes, né? Realizando o processo da fotossíntese, transformando o gás carbônico em oxigênio. Esse oxigênio, esse ar que nós recebemos, já passou por animais, por vegetais, por outros seres humanos também. E a gente não pode dizer que existe o meu ar e o seu ar e o ar, né, que está fora. Até mesmo a distinção entre o que é orgânico e inorgânico precisa ser questionado. Então, por exemplo, você diz que uma folha, uma árvore, é composta de matéria orgânica. Só que ela recebe, né, ela absorve o CO2, o gás carbônico da atmosfera. Esse gás carbônico era considerado inorgânico. Na hora que ele é absorvido, ele se torna orgânico. O mesmo CO2, fora é inorgânico e dentro passa a ser orgânico, né? O oxigênio que estava dentro da árvore, quando é expelido, né, ele se torna inorgânico, mas ele era orgânico antes. Então, essa distinção, na realidade, é muito estranha, né? O que nós entendemos como uma unidade do nosso organismo, na realidade, é uma combinação de um monte de micro-organismos que estão, né, interagindo dentro do nosso corpo, de bactérias, de fungos, de vários elementos que compõem a vida e que têm uma atuação fundamental na nossa sobrevivência. Cada órgão tem uma certa autonomia, cada átomo, cada molécula tem uma certa autonomia. Então, é um todo dentro do outro até chegar a esse organismo que nós chamamos o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é composto por várias partes que interagem, se integram, agem em harmonia para que haja uma harmonia no todo. A saúde do corpo depende do bom funcionamento de cada célula, de cada órgão. E quando há harmonia entre essas várias partes que compõem cada todo, tudo funciona corretamente e há saúde. Se existe uma célula que passa a reproduzir de forma desordenada, você passa a ter um câncer, não é? Da mesma forma, no reino humano, se determinados membros da humanidade começam a agir de forma desordenada, criando caos, criando desarmonia, toda a humanidade sofre com isso e nós podemos ser conduzidos até à extinção. Então, nós precisamos entender como que a vida funciona. A vida só funciona dentro da cooperação. O universo é cooperativo. Nós aprendemos na escola o contrário, que a vida é uma competição, que nós temos que competir para ser o mais competente, tirar o primeiro lugar na classe, conseguir o melhor emprego, superar os concorrentes na vida empresarial, ser o país mais bem-sucedido e assim por diante. Sempre a concorrência vista como uma coisa natural e necessária. Mas se nós olharmos a natureza, ela é muito mais cooperativa do que competitiva. E a vida, ela só opera e só se mantém através da cooperação. Então, nós precisamos despertar essa mentalidade cooperativa e essa mentalidade, essa percepção de integração em todas as partes. Nós temos que estar integrados com o todo. E existem 2 tipos de integração que são muito importantes. Existe a integração no nível vertical, ou seja, nós temos contato com os planos superiores, com o céu, vamos dizer assim, né? Usando a terminologia chinesa, nós temos o céu acima e a terra abaixo, o yang e o yin, as polaridades que compõem o nosso ser. Nós somos ao mesmo tempo céu e terra. E o ser humano, ele é visto como sendo uma ponte, uma conexão entre o céu e a terra. Então vocês vejam que interessante, né? Nós temos o divino,
o céu dentro de nós e nós temos a terra também. O nosso corpo é terra, o nosso corpo são os mesmos elementos, átomos, moléculas, micro-organismos que existem na Terra como um todo. Então, é interessante isso, né? Na hora que nós fazemos essa integração vertical, nós nos vemos como sendo, ao mesmo tempo, seres divinos e seres materiais. Nós fazemos a ponte, a integração entre o céu e a terra. E essa percepção é fundamental para que nós possamos levar uma vida divina aqui na Terra, entendendo e recebendo do alto a inspiração e usando essa inspiração para realizar as nossas ações cooperativas na Terra. E a outra integração é no nível horizontal, é aquilo que eu estava dizendo de que nós fazemos parte dessa grande teia horizontal, nós e os outros seres humanos, nós e o meio ambiente, nós e os animais e os vegetais. Então, vocês vejam que isso é muito importante. Então, fazendo uma metáfora que eu gosto muito e já utilizei outras vezes, é como se nós fizéssemos parte, cada um de nós, de uma grande orquestra. E essa orquestra, ela precisa tocar, fazer soar o som mais harmonioso, mais belo possível, né? Você vê como é prazeroso quando você chega numa sala de concertos e ouve uma sinfonia muito bem executada, cujo autor foi inspirado e cujos músicos conhecem não só a música, mas estão entrosados entre si. Então, é interessante, você tem um maestro que dá o ritmo, né, que faz com que todos trabalhem de forma integrada, no tempo certo, e cada músico, cada instrumentista é um intérprete daquilo que o compositor está procurando exprimir em forma de som. A partitura é a programação. O músico, ele lê a partitura e faz a ponte entre a ideia, que é a partitura, e a música. Ele e o instrumento são uma coisa só. Às vezes o músico, no caso do canto, é o próprio instrumento. Às vezes ele usa um instrumento, um piano, um violino, um violoncelo, uma flauta, como uma extensão de si mesmo para que esse som que estava expresso na partitura possa se manifestar na forma de música. Então vocês veem como é interessante, né, esse conceito da vida como sendo uma grande sinfonia e nós fazemos parte da orquestra que está executando e fazendo com que essa sinfonia soe da forma cada vez mais bela e mais harmônico. Vocês imaginem se cada músico na orquestra quisesse tocar o seu instrumento na hora que ele bem entendesse, sem obedecer à harmonia que é trazida pelo regente, né? Pelo maestro. O maestro, ele dá o tom da melodia, né? Dá o ritmo. E cada executor, ele tem uma certa autonomia, mas ele não pode sair do ritmo, ele não pode deixar de perceber esse grande interrelacionamento entre todos os músicos. Os músicos estão juntos como se fossem células, órgãos do mesmo organismo, que é a orquestra. Então vocês vejam como é bela essa ideia, né, de que nós somos músicos, nós somos parte dessa grande orquestra que está continuamente soando a música das esferas, a música que faz com que a vida faça sentido, a música que transmite beleza, a música que toca as nossas emoções, a música que transforma. Então você vê que missão bonita que nós temos, né? É a mesma missão do instrumentista, né? Que ele procura afinar o seu instrumento da melhor maneira possível, inclusive o seu instrumento vocal também. Ele afina para que a música soe com a melhor qualidade possível. Mas ele também tem que ter uma mente perspicaz, uma mente que consegue entrar em sintonia com o compositor. Aquilo que está na partitura é uma
é uma imagem apenas de algo maior, é uma representação onde a criação do compositor, a inspiração do compositor foi plasmado naquela partitura. O músico tem que ir além do que está escrito na partitura, ele tem que intuir o que o compositor procurava expressar através daquela partitura, através daquela composição, através daquela música. E a maneira com que você expressa o que está na ideia, transforma a ideia numa realização, é a que permite que a beleza surja, né? Então, como é que funciona a vida? Nós temos um grande plano, que é o plano divino. E esse plano divino é a partitura. Nós temos que ter acesso a esse plano, né? E introjetar esse plano e passar a executá-lo da melhor maneira possível, com todos os nossos dons, toda a nossa capacidade. E isso exige um aprendizado contínuo. Você vê que nenhum músico consegue chegar a um estado de excelência, ser um grande músico, sem treinamento, sem diariamente estar dedicado à sua obra, dedicado ao treinamento das suas faculdades. E vocês veem então que como é importante uma vida dedicada à obra. Nesse caso, a nossa vida é uma grande obra. O que é essa obra? É realizar aquilo que está na partitura, aquilo que está no plano divino, que está representado pelo que os indianos chamam do nosso Dharma. Nós temos um Dharma, que é a nossa partitura, e nós temos que entender que o divino espera de nós essa capacidade de aprender a trazer dos planos superiores essa luz, essa sabedoria, transmutá-la e levá-la para o mundo na forma de ações puras, na forma de ações regeneradoras. Você vê a responsabilidade que existe para cada ser humano, porque na medida que o ser humano se embrutece, ele perde a capacidade de intuir, de conectar com o céu, se conectar com a sua contraparte espiritual. Ele se volta apenas para o lado terreno, para o lado material. E aí ele é como um cego no meio, né, de outras pessoas cegas também. Ele não consegue saber onde ele está indo, sai dando cabeçada, sai usando violência e sofre muito com isso. O que nos permite clareza nas nossas ações é a abertura para o céu, a abertura para o divino. É remover todas aquelas nuvens que obscurecem a nossa percepção e nos abrir para Budi, como está dito no meio teosófico, né? Budi, que é esse princípio de luz. Tanto que uma pessoa que se abriu para Budi é um iluminado. Ele eliminou todos os obstáculos, todas as nuvens que obscureciam a sua vida, né? E está deixando com que a luz divina flua através dele. Vocês vejam que os santos, os seres realizados, são comumente representados com uma auréola na cabeça, porque eles estão emanando luz o tempo todo. Eles são instrumentos do divino aqui na Terra. Então, vocês veem, quando um músico chega àquele estado de excelência, né, ele já tem até a partitura dentro de si. Ele nem precisa ler a partitura, porque a partitura já faz parte dele. Ele já introjetou a partitura de tal maneira que ele age espontaneamente. Ele está continuamente em sintonia com esse grande plano, que é o plano de evolução. Olha que coisa bela, né? Você chegar a um estágio em que você já toca sem pensar. A música é expressa espontaneamente, ela sai, emana, vamos dizer assim, dos dedos, da mente e de todo o corpo, com uma expressão daquilo que precisa ser feito. Quanto mais nós nos abrimos para o céu,
nós nos abrimos para o divino, mas nós temos essa capacidade de fazer com que a nossa vida seja uma vida iluminada, que a nossa mente tenha uma clareza e consiga perceber exatamente o que precisa ser feito. Então, olha a diferença, né? O ser ignorante, ele é um autômato, ele apenas reproduz aquilo para o qual ele foi programado pela mídia, pela educação, pelas crenças religiosas e tudo mais. Então ele vive mecanicamente e com isso ele sofre muito, porque o conflito está sempre presente. Existem desejos, né, que são trazidos à tona de várias formas, por vários interesses econômicos e de toda a ordem, e eles tentam apenas seguir os desejos e fugir, né, daquilo que lhes traz medo, que lhes traz desconforto. Então é uma vida em que você está tateando no escuro sem saber onde você quer ir, sem saber onde você vai chegar, sem saber de onde você veio. Ao passo que um ser que se abriu para o divino, ele tem uma vida que faz sentido, né? É tão belo, né, você perceber que a vida faz sentido. E você vê que a depressão que nós percebemos hoje entre as pessoas é resultado dessa incapacidade de ver sentido na existência, achar que toda essa violência, toda essa destruição, todo esse sofrimento não faz sentido, que nada está acontecendo como ela gostaria que acontecesse, que a vida é só isso mesmo, e ela vai entrando no processo depressivo porque não vê significado, não vê beleza. E tudo parte de dentro para fora. Se você está vendo só o lado negro, você vê o negro do lado de fora também. Se você está condicionado a achar que todo mundo é violento, todo mundo é interesseiro, o que você vai encontrar no mundo é justamente violência e pessoas interesseiras. Então, essa mudança de paradigma é algo que, hoje em dia, se tornou fundamental para que nós possamos viver com equilíbrio, viver em paz. Você vê que nós chegamos a um estágio tão absurdo de dizer que nós estamos em guerra para garantir a paz. Olha que coisa assim, tão absurda você poder imaginar que você, fazendo a guerra, você vai construir a paz. O Jiddu Krishnamurti, ele falava muito uma coisa que para mim é fundamental. Muita gente, né, acredita naquela máxima, né, que os fins justificam os meios. Isso aí foi, inclusive, falado por Karl Marx e outros pensadores também, né? Os fins justificam os meios. Então, para chegar à paz, é lícito fazer guerra. Para chegar à igualdade social, é lícito você matar, gerar todo tipo de sofrimento, subjugar as pessoas, impor as suas ideias. E é lógico que isso não é verdade. E o Krishnamurti sempre enfatizava: os meios fazem os fins. Se você é violento, você está gerando violência, você está gerando futuro de violência. Nunca a violência vai gerar a paz. Quanto mais você planta violência, mais você está plantando um futuro de violência. Existe aquela máxima, né, que é muito conhecida, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Isso é uma grande verdade, né? O que nós plantamos, nós colhemos. E se nós somos egoístas, queremos apenas defender o que é do nosso interesse, do nosso grupo religioso, da nossa família, da nossa nação, impingindo sofrimento aos outros, né? Querendo apenas preservar aquilo que é do nosso interesse, do nosso partido, da nossa religião, da nossa ideologia. Isso, logicamente, só vai levar a mais separação, mais sofrimento, a perdas generalizadas e, em última instância, nós corremos aquele risco de extinção que eu estava mencionando. Então, nós temos que nos desarmar, né? A gente fala muito em desarmamento mundial, mas o que a gente vê só são tratados para diminuir a quantidade de armas, controlar o número de armas. Nós não vamos chegar à paz dessa maneira.
nós precisamos do desarmamento completo. E esse desarmamento não é só externo, não é só acabar com as bombas atômicas, com as armas convencionais, é muito mais que isso. É nos desarmar interiormente. É perceber o quanto nós somos belicosos interiormente, quanto nós defendemos apenas os nossos interesses, quanto nós deixamos de viver em paz com os nossos companheiros. Você imagina que absurdo se cada músico na orquestra quisesse apenas tocar aquilo que ele acha que é mais correto e os outros estão errados. É lógico que vai haver um grande caos na orquestra. Todos têm que estar trabalhando em uníssono, em cooperação, em fraternidade. E a sociedade sempre pregou a necessidade de nós criarmos núcleos da fraternidade universal para que, em última instância, toda a humanidade possa viver de forma cooperativa e de forma fraterna. Essa é a única maneira que nós temos, que nós podemos trabalhar para viver em paz, para viver de forma harmônica, para viver de maneira que todos possam usufruir dos bens dessa natureza. Vocês veem, né, que hoje em dia está muito difundida a teoria Gaia, criada por James Lovelock, que faleceu recentemente. Essa teoria Gaia mostra que o nosso planeta ele é um todo integrado. Mais que isso, ele é um ser vivo. Gaia, na mitologia, era a Terra, era uma deusa. Então nós temos que passar a perceber não só o planeta Terra como uma nave espacial, mas como um ser vivo que respira, que se movimenta, que se transforma, que se regenera, mas que tem uma capacidade regenerativa limitada. Você vê que apesar de todas as agressões que nós tivemos ao longo de séculos e séculos e milênios, a Terra sempre foi capaz de se regenerar. Florestas que são destruídas em pequenas proporções, elas conseguem se regenerar. Agora, se você derruba áreas imensas, como nós estamos fazendo na Amazônia hoje, a Amazônia já perdeu cerca de 20% da sua área florestal. Lógico que a regeneração não existe mais, ou ela é tão lenta que faz com que nós não tenhamos os mesmos benefícios que a floresta nos traz. E nós dependemos da floresta, nós dependemos de toda a vida vegetal, animal, humana, para vivermos bem. Todos os cientistas climáticos, os biólogos, os cientistas que têm trabalhado e estudado essa grande teia da vida, estão nos alertando. Nós precisamos viver diferente, mas o egoísmo humano não está permitindo que nós viemos abrir os nossos olhos e ver a realidade com novas lentes. Mas isso é muito necessário hoje. Eu diria que existe uma missão que nós temos hoje, uma grande missão, que é essa missão de nos regenerar para podermos regenerar o planeta. É aquele alinhamento do individual com o coletivo. É alinhamento do músico com a orquestra, é o alinhamento de cada um de nós com Gaia, percebendo que nós somos Gaia, que nós somos natureza, que nós não estamos separados e que nós dependemos desse todo. Então, eu gosto muito da ideia de comunhão, né? Nós comungamos da mesma divindade. Todos os seres humanos, a natureza, comungam dessa divindade. Existe divindade até naqueles seres que nos parecem repugnantes, que nos parecem portadores das piores intenções, mas sempre isso é uma percepção, é uma visão unilateral. Se nós tivermos a abertura para perceber que nada acontece por acaso, que o mundo ele é como ele é em função do que nós plantamos, em função do que nós pensamos. Existe uma
uma integração entre todos nós que transcende uma integração meramente utilitária. Existe também uma integração em nível psíquico. Eu não sei se vocês já perceberam como que os nossos pensamentos são fruto do pensamento coletivo, como nós somos influenciados pelo pensamento coletivo e como o nosso pensamento também é capaz de influenciar os demais. Uma coisa que muito me impressionou, né, e era um questionamento que eu tinha, e de certa maneira ainda tenho, né, como que os alemães são um povo como qualquer outro povo, né? Eu já estive na Alemanha, são pessoas como nós. Como é que eles foram capazes de serem seduzidos pelo nazismo e chegar a fazer tantas barbaridades, campos de concentração, destruição em massa de seres humanos, bombardeios, né? Tantas coisas que o ser humano foi capaz de fazer, não só nazistas, mas seres humanos de todas as procedências fizeram coisas terríveis, né? Tortura, extermínio de civilizações, inclusive extermínio de populações indígenas. Como o ser humano foi capaz de fazer tais coisas? E a explicação é a lavagem cerebral, né? E tem um filme que eu sempre gosto de mencionar, é um filme já antigo, foi feito na época da Guerra do Vietnã, chamado Corações e Mentes, que retrata, né, um documentário sobre a Guerra do Vietnã. E uma das coisas que mais me impressionou nesse filme foi a entrevista com um piloto americano que tinha usado um bombardeiro para jogar bombas e desfolhantes em cima de populações de vietnamitas, vietcongs, e causando grande destruição, causando perdas irreparáveis, crianças queimadas, coisas horríveis, né? E aí esse piloto, ele dizia, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu fui treinado para pilotar um avião e, num certo momento, apertar um botão e liberar as bombas. Eu ali era um profissional executando uma tarefa. Eu fui treinado para ser aquele profissional competente, frio, que executava com precisão a tarefa e voltava para a base. Só que eu não tinha ciência do que eu estava fazendo. E esse é o grande drama do ser humano. As pessoas não têm ciência das consequências dos seus atos, da destruição que nós estamos criando, às vezes por coisas que passam batido. Por exemplo, quando você vai a um supermercado e compra carne, qualquer tipo de carne, você está colaborando para a matança de animais, para o sofrimento do número gigantesco de animais que vivem só para serem sacrificados, que vivem em sofrimento, que são maltratados. Então, o próprio ato de comprar e consumir carne, por exemplo, né, são muitos outros também, são atos impensados, em que a pessoa não percebe as consequências dos seus atos, né? Na hora que você tem uma empresa, explora o seu empregado, isso muitas vezes é considerado normal. Não, é assim que o capitalismo funciona, mas não pode ser assim. Nós temos que respeitar os seres humanos, nós temos que dar condições dignas de trabalho, nós temos que respeitar os animais, respeitar a floresta. Então, essa nova visão holística, essa nova visão integrativa, ela é fundamental. Nós temos que harmonizar a nossa vida com essa grande teia e fazer com que nós passemos a ser entidades benevolentes, entidades que criem de acordo com o seu Dharma, que aquilo que nós semeamos possa gerar elementos, coisas boas na vida, né? Uma semente que é colocada no lugar certo, que é cuidada, que recebe a hidratação ideal, ela vai crescer e vai gerar uma bela árvore que poderá trazer flores, frutos e benefícios para toda a humanidade e para a floresta também. Então, nós temos que passar a adotar a postura de colaboradores,
não só de colaboradores, mas de instrutores também, porque nós temos que fazer com que essa nova visão de mundo, esse novo paradigma da cooperação seja amplamente disseminado e que as pessoas possam despertar do seu sonho, possam despertar dessa visão equivocada da realidade que está trazendo tanto transtorno, a não ser que nós viemos a perceber o quanto nós somos influenciados, o quanto nós somos contaminados por essa visão egoísta, equivocada, determinística e utilitária. Se nós não tivermos essa capacidade de olhar e perceber que nós estamos sendo utilizados, programados, que nem nós fôssemos robôs, que não estamos vivendo a nossa vida, vivendo a vida que os programadores querem que a gente faça, a destruição vai continuar, as guerras vão continuar e nós vamos acabar sucumbindo numa grande destruição em massa, uma grande extinção. Mas nós podemos fazer diferente, porque nós somos divinos, nós temos a capacidade de assumirmos aquilo que é a nossa verdadeira missão. Então, o que eu quero conclamar a todos é olhar em volta, perceber todos os seres humanos como irmãos, perceber a natureza como sendo também irmã, como São Francisco falava, né? Irmão Sol, irmão Lua, irmã Natureza. Nós fazemos parte dessa vida belíssima, né? E nós temos a missão de preservá-la, de cuidar dos seres humanos, cuidar dos animais, cuidar das árvores. E se nós assim o fizermos, nós seremos mais felizes também. Nós seremos capazes de viver uma vida plena, né? Assim como um grande músico fica muito feliz quando a música sai perfeita, quando a orquestra executa aquela obra de uma maneira maravilhosa, que enche de alegria todas as pessoas que estão ouvindo, né, que aplaudem no final. Isso dá uma grande alegria. É a pessoa cumprindo a sua missão, executando a sua obra com maestria, com excelência. E nós podemos nos programar através da autocultura, de um olhar aberto, através de uma pureza de alma, através de atos que reflitam essa percepção da cooperação, nós podemos criar um mundo melhor. Tudo depende de nós. O mundo é como nós somos, porque nós somos o mundo e nós podemos criar um mundo melhor. Nós podemos criar um mundo de harmonia, de amor e de fraternidade.